E nesse primeiro slide, vocês podem observar, a gente fala em 3 tempos, né? Se existem outros, nós não sabemos. Até há correntes de estados de tempos paralelos, né? Que possibilita navegar entre esses 3 estados que a gente conhece, que é o passado, presente e o futuro. E para começar, eu queria que vocês tentassem definir o que seria, né? O que seria o passado, o presente e o futuro para vocês, né? É muito comum a gente definir, né, como o futuro sendo amanhã, o presente sendo agora, e o passado, né? O que já ficou para trás. Então, é uma caracterização relativamente fácil de fazer, mas difícil de entender esses 3 pontos de, de relação com o tempo que nós temos, né? Pode passar o slide, por favor, Gilson. E aqui eu queria trazer uma reflexão para a gente. Pensa na sua idade de hoje, e quando você pega uma foto sua do passado, e eu falo passado, pode ser qualquer passado, você se lembrando em um momento bom. Imagina você olhando para uma foto de um churrasco na sua família ou com seus amigos. E aqui, para ficar mais fácil essa reflexão, eu vou colocar um exemplo do que acontece comigo e que eu evito que aconteça, ou que eu faça uma reflexão diferente do que eu fazia. Por exemplo, eu às vezes pego foto de algum colégio, de algum momento do colégio que eu estava com meus amigos, que eu estava com 16, 15 anos, e eu olho para a foto e eu consigo olhar e falar e saber exatamente como é que eu estava me sentindo naquele dia. Isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? Na faculdade também. Na faculdade eu olhava a foto daquele momento com meus amigos e eu sabia exatamente o que estava sentindo naquele dia. E muitas das vezes eu estava me sentindo feio naquele dia, ou inseguro, ou alguma relação que não estava legal comigo mesmo. Eu vou colocar a questão da estética, porque como a gente fala no passado, presente e futuro, a coisa que fica mais evidenciada é as mudanças físicas, né? Porque se a gente pudesse fazer um retrato e uma foto da nossa alma, né? Do nosso espírito, talvez fosse até mais assustador do que a própria mudança física. Mas eu vou me ater à questão da característica física para a gente poder ficar mais fácil de entender. Então, eu olhava aquela foto e ficava pensando, gente, eu estava tão bonito, eu estava tão bem fisicamente naquele dia, olhando eu agora, né, para aquele garoto de 20 anos atrás, ou 10 anos atrás. Fiquei, por que tanta insegurança naquele dia, né? O que passava na minha cabeça? Eu estava tão bem. O senhor Elias Júnior, né, agora médico, formado, já com uma profissão, uma família, olhando para aquele adolescente ou para aquele futuro médico, solteiro. E hoje ele olha e fala, por que tanta insegurança? Pode passar o slide. Mas, se você observar, o que acontece nesse momento? Pode passar o slide, por favor, Gilson. O que aconteceria se você pudesse fazer o contrário disso? Você adiantar a sua fita e você olhar para você 70 anos para agora. Você talvez tivesse a mesma relação. Gilson, o seu slide acho que não está passando. Pode me ajudar, por favor? Ótimo. Então, como eu estava dizendo, se eu consigo, né, hoje, me olhar quando eu tinha 15 anos e ficar, por que eu estava tão inseguro, se eu me acho agora olhando para aquela foto tão bem fisicamente, tão bonito, isso vai acontecer quando eu tiver 70 e olhar para mim nesse momento?
O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que tanta insegurança no presente? E por que quando você olha o seu passado, você se sente mais seguro e mais forte quando você olha para aquela pessoa que você era? Eu não sei se isso acontece com vocês, tá? Mas acontece comigo, né? Aconteceu comigo. Eu fico me perguntando. Então eu estou sempre projetando uma pessoa melhor no futuro e olhando essa pessoa do presente agora e não entendendo por que essa pessoa do presente é tão insegura. Se a gente pudesse fazer essa reflexão, né? Por que o Elias, antes de formar a medicina, antes de passar pela universidade, ele naquele dia, daquela foto que eu estava olhando para ele, ele estava tão inseguro, ou se sentindo feio, ou se sentindo com medo. E hoje, eu, no presente, olhando para aquela foto, consigo entender isso. Isso vai acontecer quando eu fizer 70 anos e me olhar hoje? Não faz sentido, né? E isso é bom porque você faz uma reflexão. Se eu posso olhar para o meu passado e não entender por que aquele meu passado era inseguro, eu posso olhar e falar: meu presente pode ser assim. Eu não preciso esperar fazer 70 anos para me olhar com 40 agora e falar: poxa, você não tinha motivo para ser inseguro aos 40 anos. Se eu tenho a mínima possibilidade de acontecer isso, eu tenho que vetar ele agora, né? E eu falo isso para vocês porque é uma coisa que acontece com muitas pessoas e comigo também. A insegurança de hoje, ela pode não perdurar e não fazer sentido no seu futuro. Então, se você no futuro olha para uma pessoa no passado e não entende a insegurança, você pode impedir isso no seu presente. Às vezes pode ficar um pouco confuso a questão do tempo, né? Do passado, presente. Mas a moral da história é só mesmo o futuro, o presente, desculpa, é o que importa. Porque se você ficar projetando para o futuro uma possibilidade de você ser feliz ou alcançar algo, você vai viver no plano da ansiedade. E aqui eu aproveito para fazer a caracterização do que é ansiedade doença. Não há problema nenhum você viver com alguns pensamentos projetados para o futuro, ou fazer planos. O grande problema é quando você projeta o futuro e condiciona esses projetos à sua felicidade e esquece do presente. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho que estar me policiando para que isso não me aconteça. Então, se você quer saber se você tem ansiedade, eu vou dar uma dica para vocês. É que tudo o que vai acontecer com você no futuro, ele é condicionante para que você seja feliz. Por exemplo, quando acontecer aquilo, eu vou ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar. Então, você condiciona a sua felicidade, ou seja, o seu estado de agora, a algo do futuro. Isso é ansiedade. E o mais alarmante disso tudo é que 80% das coisas que você visualiza ou coloca como meta para o futuro, elas não irão acontecer. Isso é muito pesado, né?
você observar que 80 ou 90% das coisas que você coloca como condicionante da sua felicidade, ela não vai acontecer. E a minha esposa, né, ela é médica, ela é gineco-obstetra. E a gente sempre conversa a respeito de fertilidade, né, das mulheres de forma geral. E a gente entende assim que o nível de ansiedade de uma mulher ou de um casal, né, para ter filhos, ela se faz muito presente. É um momento muito difícil quando a mulher tenta durante mais de um ano e não consegue ter filhos, né? Isso é uma realidade dos consultórios de ginecologia e obstetrícia de hoje. E a gente até comenta que os protocolos para gravidez, eles são muito severos, e do ponto de vista de ansiedade, eu acho que é um bom exemplo, porque você tem que projetar para um futuro através de remédios que induzam a sua ovulação, ou que você possa, através de um exame de ultrassom, ver se você está ovulando ou não, e o casal sentado na frente de um médico, que já passa por uma questão constrangedora. E isso aqui não é uma crítica aos médicos, muito pelo contrário, tá? É uma questão da ciência, e a ciência é assim praticada, mas ela traz, né, um grau de ansiedade, porque ela coloca o casal a viver uma expectativa futura e é um desempenho, né? E muitas das vezes ela coloca assim, ó, minha vida só será feliz se eu engravidar. Entende? Para vocês entenderem um exemplo de como é a ansiedade, doença, né? Então ela chega para o marido e fala: hoje nós temos que fazer a relação sexual, né? Porque hoje eu estou ovulando. Imagina essa carga de responsabilidade, né? Futura, porque ela sai do consultório, ela vai para casa, e ser obrigado a realizar aquilo. E se aquilo não acontecer, olha a carga de estresse e de ansiedade. E, na maioria das vezes, isso é um relato dela, é quando o casal ele para de querer atingir aquele objetivo, é o que acontece. É muito comum, e se vocês tiverem amigos ginecologistas de obstetra, pergunta se já aconteceu alguma vez. Quando o casal parou de projetar aquele alvo futuro que é o filho, né, engravidar de forma espontânea, ou até mesmo de FIV, tá, de fertilização in vitro, ela vai e consegue. E eu acho que a ansiedade, o estresse, a necessidade de você buscar algo no futuro como condicionador ou como condicionante da sua felicidade, ela vai de encontro ao resultado. Ou seja, é possível você não alcançar porque você colocou toda aquela energia presente projetada para o futuro. E isso é, sem dúvida nenhuma, uma coisa que acontece na maioria das pessoas de hoje. E como eu coloco o exemplo do nascimento, né, da fertilização, hoje eu vi uma frase na internet que tinha uma mãe segurando um bebezinho recém-nascido. E ele coloca um dado lá, né? O seu filho só será recém-nascido por 28 dias. Porque esse é o termo, né, científico para o recém-nascido, né? É do nascimento até 28 dias. Como é rápido, né? Como o presente vira passado tão rápido. Para a gente, para nós que temos filhos ou parentes, sobrinhos, que a gente tem uma relação com a criança, fica ainda mais rápido o presente. E o presente tem ficado cada vez mais rápido. É quase que ele não existe mais, assim. O presente, ele é muito tênue, ele é muito rápido. Quando você olha, o passado está aí. E se você colocar, né, uma linha do tempo, e essa linha pode ser física, onde tem o ponto A e o ponto B, e você for uma pedrinha que escorregue por essa linha, em que ponto você está, né, dela? Mais para o início do A, mais para o início do B, mais para perto do fim?
Então, se você transformar o seu presente em algo mais rápido, você está se aproximando mais perto do ponto do B, né? Você tira cada vez mais o presente da sua vida, aumentando de forma rápida o seu passado e diminuindo cada vez mais o seu futuro. E se você projeta um futuro como condicionante para a sua felicidade, aí que você extingue mesmo o seu presente. Porque se você não consegue fazer com que o seu presente seja feliz, quando você chega naquele ponto do futuro que você acha que é, você tem dois tipos de frustração. Primeiro, a possibilidade de você não ter alcançado aquilo como um condicionante da sua felicidade. E a segunda é que se chegar, você faz o quê? Procura outro ponto no futuro? Porque aquilo não vai ser condicionante, aquilo não vai ser resultado, não vai ser mesmo. E eu vou dar um outro exemplo aqui, até da minha pessoa mesmo, tá? Como estudante de medicina, como estudante pretendendo entrar na medicina, é muito comum sofrer uma carga de pressão emocional bem alta. Por conta da cobrança do vestibular, por conta da cobrança familiar, dos resultados, né? Porque você imagina, você escolhe fazer uma das carreiras mais difíceis, né? Para se passar. Ali já tem uma cobrança, né? Porque se você escolheu aquilo, qualquer coisa que você não faça sendo aquilo é encarada como fracasso, né? É diferente. Imagina se eu escolho algo mais fácil de passar. Ah, eu vou fazer história. Sei lá, não estou querendo colocar a história como mais fácil, mas no vestibular ela é mais fácil de passar. E se eu coloco isso como meta e eu alcanço outro mais difícil, ok, tudo muito bom, neguinho, parabéns, o pessoal, muito bom. Mas quando você escolhe o mais difícil, qualquer coisa que você desceu ali na escala e pega o mais fácil, acabou o mérito. E muitas das vezes tem o mérito também, você alcançar, né? Ser um dentista, ser um biólogo. Mas você ali já foi colocado a uma prova de estresse por ter escolhido a carreira mais difícil. E eu passei por isso, né? Eu sei muito. Mas eu me lembro que eu pensava assim, quando eu passar nessa universidade, entrar na universidade, eu vou ser muito feliz. Eu condicionei, sabe? Porque eu estava vendo um presente muito ruim e coloquei um condicionante que era passar na prova mais difícil, entrar na carreira mais difícil, sendo como um ponto de felicidade. E adivinha o que aconteceu? Batata. Eu passei, eu alcancei, e depois eu vi que aquilo não era condicionante único da minha felicidade. Vieram outras. Então, a ansiedade que eu vivi naquele presente ali pode ter até me atrapalhado ao desempenho de eu conseguir entrar na universidade. Por sorte, eu consegui entrar na universidade. Por sorte, por estudo também. Mas muito dos alunos que, às vezes, não têm uma maturidade emocional muito grande, eles não entram na universidade ou não alcançam um rendimento escolar, muitas das vezes, não é por conta de intelectualidade ou falta de capacidade de aprender, mas é por falta de inteligência emocional. Eu falo isso com propriedade, eu não tenho dúvida nenhuma que se dentro dos cursinhos de vestibular, de pré-vestibular, se pudesse ter um setor de inteligência emocional das crianças, dos adolescentes, os resultados seriam muito maiores. E por que eu estou falando isso para vocês? O nosso grupo é um grupo muito heterogêneo, né? Mas tem muitas pessoas aqui responsáveis por outras pessoas. E, a partir de hoje, a gente tem que ficar preocupado conosco e a nossa função é servir, lembra? Porque servindo, ensinando, você aprende. Esse é o ponto máximo da escala. A escala de inteligência emocional de vocês está condicionada a servir outra pessoa e ensinar as outras pessoas. Então, imagina você que tem um primo, um filho,
algum parente que está passando por uma situação de estresse, seja um pré-vestibular, um vestibular, você já pode ter certeza que se você fortalecer essa pessoa para uma inteligência emocional, ele vai passar por essa situação e alcançar os resultados muito melhores. Então, esse é um exemplo que eu dou porque eu tenho certeza que pode ajudar nós pais a cuidar dos filhos nesse momento, né, de fragilidade, porque a gente antecipa problemas. Uma mente blindada, ela antecipa problemas. Ela fortalece para quando os problemas vierem, ele está forte. E hoje o tema é fazer com que a mente sua fique presa o máximo de tempo possível no presente, evitando buscar uma felicidade no futuro e olhar para o passado não de uma forma sofrida, né? Achando que o seu passado sempre foi melhor do que o seu presente. Muito pelo contrário, né? Tem que ser de uma forma nostálgica, com uma saudade boa. Então, o próximo slide, por favor, Gilson. Foi aquilo que eu quis dizer, né? Por que seu passado parece ser mais fácil de mudar e o presente não? Esse slide é muito revelador, né? Eu posso estar falando isso para vocês baseado numa experiência minha, e eu não sei se vocês têm essa experiência, de olhar o passado de vocês e entender que se vocês soubessem de coisas de hoje, era mais fácil você mudar, né? E o passado você consegue mudar. Então você está tendo a possibilidade hoje de mudar o seu futuro. Porque o presente, passado e futuro vai acontecer daqui a 10 anos. Então hoje você pode fazer e executar mudanças na sua vida que você gostaria de ter feito no passado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Próximo slide, por favor, Gilson. Gilson, próximo slide, por favor. Eu não sei se vocês viram esse filme. Esse filme vai ser sugestão para que a gente possa ver, principalmente junto com seus filhos, né? Ele é bem legal com o Will Smith. E o filho dele tem uma cena emblemática lá, né? Que ele fala que vai ser jogador de basquete, né? E o pai dele frustrado lá com toda a dificuldade, né? O filme chama A Procura da Felicidade. Lá no final eu vou mostrar para vocês. E aí ele fala que ele tá passando por muitos problemas, assim, tá estudando, tentando ser alguém. O filho dele fala que vai ser jogador de basquetebol e ele todo com raiva lá e fala que ele não vai ser. Assim. E aí o filho dele fica todo frustrado e tal. Aí depois ele vem, fala com o filho dele para não deixar ninguém impedir o futuro dele, nem o próprio pai. Estou dando spoiler só dessa cena, porque essa cena é bem interessante, mas quem não viu o filme, eu acredito que aqui muitos viram, né? E esse filme é bom porque ele tem uma relação pai, filho e família muito forte. E é uma história de sucesso baseada em fatos reais. Então, você que tem pai, teve pai, quais são os conselhos que a sua mãe ou seus pais te deram aos 7 anos de idade? E aos 15 anos de idade? E hoje? Quais são os conselhos que ele te daria? E quais são os conselhos que você daria aos seus filhos com 7 anos, 15 anos de idade? Próximo slide, por favor, Wilson. E aqui a importância do conselho dos pais, né, é que os filhos vão sair de casa, né? Eu saí, vocês saíram. E muitas das vezes o filho, né, com 17, 18, 19 anos, uns mais cedo, outros mais tarde, eles saem de casa para se libertar dos limites impostos pelos pais, né?
E talvez nós, pais e mães, devemos trabalhar isso melhor na cabeça das nossas crianças. Que os limites geográficos, eles podem até parecer que terminam no portão da sua casa, né? Mas não. O que você colocar de moral e de valor dentro do seu filho, ele vai superar qualquer limite físico. Ele pode achar, seu filho pode achar que quando sair de casa, ele vai poder se libertar, né, daqueles conselhos do pai. Porque o filho ele tende a achar o pai e a mãe limites ali, quando eles acharem que vão ser rompidos, eu não tenho dúvida que eles vão carregar dentro deles. E isso é fundamental por conta de você proteger o seu filho, e não é uma proteção excessiva, tá? É uma proteção sentimental, moral, aonde ele possa estar longe, mas perto de você ao mesmo tempo. Esses são os limites verdadeiros, né? Não existe o limite geográfico. Onde ele vai carregar essa moral, essa coisa que você colocou nele desde quando ele nasceu e ficou com você até os dias de hoje. E preparar os filhos para sair de casa, próximo slide, por favor, é sem dúvida nenhuma o melhor conselho que você pode dar. Pode parecer estranho, né, à primeira vista, mas os seus filhos irão te abandonar, né? Os meus filhos irão me abandonar. E é engraçado porque eu tenho um menino, né, Pedro, de 5 anos, e eu fico para perto dele, carinho, beijinho, ele não curte muito, assim, ele já é um pouco arredio, sabe? E de vez em quando ele vem e me enfrenta algumas posições dele como líder, né? Como querendo se libertar de algumas coisas assim que eu coloco para ele, né? Como limite. É legal, porque você vê um certo brio, né? Uma certa característica de você querer ser dono de si. É isso. E é isso mesmo. Eu acho que os filhos devem ser incentivados a construir por si o futuro. Eu não sei o nome desse influencer que está na internet. Ele vive falando a respeito de amor, né? E de amizade de pai e filho, né? Que tem que tomar muito cuidado com isso, né? E eu concordo plenamente com ele. E ele fala que para você, o que é mais importante na sua vida, né? Aí a pessoa vem e fala assim, meu filho. Aí ele fala, você está errado. O mais importante para sua vida deve ser você, depois a sua esposa, depois os seus filhos. Porque ele coloca como os filhos não podem ser amados incondicionalmente do ponto de vista superar o amor de si, o amor próprio. Ou seja, em primeira característica, em primeira posição, sou eu, depois os meus filhos. E isso aqui é tão forte, e eu concordo com ele, porque se você entender, como eu, que você não deve amar o seu filho mais do que a si, imagina outras pessoas. Então você tem que ser altamente confiante e amar a si mais do que as outras. E eu vou fazer um adendo para uma doença que é muito conhecida de vocês, que chama-se borderline. O borderline é aquela doença que tem como exemplo que se corta os pulsos, se mutila, muito comum em adolescentes e até ali por volta de 45 anos. Borderline muitas das vezes é confundido com a bipolaridade, tá? Mas o borderline, ele tem uma característica que é
amar muito uma pessoa que possa dar conforto para ela se identificar no que ela é o mundo. Deixa eu ver se eu melhoro esse exemplo. É como se ela precisasse da outra pessoa para ela poder ser alguém. Ela só vai ser alguém se ela tiver com aquela pessoa. É como se aquela pessoa transformasse ela em um ser. Então, um borderline, ele é altamente dependente de outra pessoa. E se vocês já tiveram contato com o borderline, vocês vão ver que é assim, é uma pessoa que se entrega totalmente. E geralmente ela vai colar com uma pessoa que é o narcisista. O narcisista é o contrário do borderline, né? Ele é aquela pessoa que usa a outra pessoa. Ela necessita usar a outra pessoa para poder se sentir bem. Então é um casamento assim explosivo. Como eu costumo dizer, de tiro, porrada e bomba. Vocês já devem ter visto casais ou alguma relação muito parecida com isso, né? Então, só para fazer um adendo a respeito do que você ama em primeiro lugar, e tem que ser você, e não seus filhos, porque é assim que você vai criá-los melhor. Próximo slide. Saiu um pouco errado o português aí, mas eles precisam ir, mas não há limite geográfico. É dentro do coração de vocês que vocês se unem, que é aquilo que a gente tinha dito, né? Que libertar e criar os filhos para o mundo, né? Essa é uma frase tão clássica, né? Isso não é um desamor, muito pelo contrário, isso é entender a função biológica do pai e da mãe. É literalmente expulsá-los do ninho. E o quanto antes você preparar e fortalecer para que isso possa acontecer, é um significado de que eles alcançarão o sucesso, mesmo que passe por alguma dificuldade. Eu não tenho dúvida que vocês hoje têm percebido a geração de 16, 17, 20 anos não querendo prospectar um futuro melhor. Por exemplo, eles não querem muitas das vezes comprar um carro, não querem comprar um apartamento, e às vezes nem constituir família, né? Essa geração, ela é diferente da nossa, por quê? Se a nossa evolução cerebral não muda com essa velocidade, o que mudou são a criação e o modo como os pais vêm criando os nossos filhos, dando esse tipo de resultado. Porque se você não frustra, você protege. Se você não deixa andar, você caminha por eles, ele faz 30 anos dentro da sua casa. Tem que abandonar os filhos do ninho. E isso é importante para a gente que é pai e mãe, e é importante para o filho saber, né? Que ele será abandonado ou expulso, para ele se proteger o quanto antes. Isso é natural, isso é biológico. E aqui vai, né? O passado é uma lição para refletir e não para repetir. Se você algo que possa ter sido cometido no passado, como erro, fica de lição para que a gente possa melhorar no presente e não incorrer em sentimento ruim quando a gente olhar novamente para ele, né? Próximo slide, por favor, Júlio. Pessoal, então, vai uma frase aqui, que é: faça do seu presente a melhor lembrança para o seu passado, e então terás um futuro brilhante. Cara, essa frase é muito legal. Que é exatamente o que a gente está falando, né? Caraca, viver o presente. Mas é tão brega falar isso, viver o presente, né? O que é viver o presente? Como é que eu faço para viver o presente e sair do pensamento do futuro? Esse é o nosso desafio. Aprender a viver o presente. E evitar o máximo possível de projetar coisas no futuro que lhe trarão ou lhe trará felicidade. Lembrando que 80% do que você projeta para o futuro
não vai acontecer, fica ainda mais fácil entender que o que importa mesmo é o presente, né? Eu falo isso com muita reflexão para mim mesmo, porque sem sombra de dúvida, hoje a gente tem sido empurrado a viver sempre o futuro e não o presente. Próxima frase. Próximo slide, por favor. Pessoal, aqui eu queria encerrar a apresentação de hoje. Uma aula bem mais reflexiva a respeito do passado, do futuro, do presente. Uma aula que para mim é muito significativa, porque isso faz parte da minha vida, faz parte do meu cotidiano. Eu que sempre projeto coisas para o futuro, eu sou uma pessoa que estou sempre pensando no futuro, mas eu tenho exercitado não condicionamento, não condicionar coisas que aconteçam no futuro para que você possa, para que eu possa ser feliz. Não há problema nenhum você traçar o seu futuro, você fazer estudo com ele, você entender o futuro, procurar metas do futuro. O grande problema é quando você vive condicionando a sua felicidade a coisas que virão no futuro. Esse slide aí, esse doutor aí, doutor Márcio, vocês já conhecem, né? Ele fez as consultas de vocês de psiquiatria. Espero que os remédios, as tendências que foram colocadas tenham dado resultado. Eu estou esperando o resultado de algum exame de alguns pacientes aqui para poder fazer alguma introdução. Vai ter uma aula minha depois a respeito de hormônios, testosterona, tireoide, resistência insulínica. Vai ser uma outra aula técnica que a gente vai fazer. E depois eu mostro para vocês aí o que dia. E para quarta-feira agora nós temos um encontro com o nosso psiquiatra, o Dr. Márcio, às 19h30. Ele vai trazer um programa a respeito de higiene do sono. É uma aula técnica e esclarecedora de como fazermos para dormir melhor. Tá? Então eu vou esperar vocês às 19h30. Quem quiser pode fazer comentários ou me chamar no privado ou falar no grupo, tá? Qualquer dúvida, nós temos vários participantes novos aí e a gente fica bastante feliz com isso. A indicação de filme hoje é, como eu tinha dito, né? É A Procura da Felicidade, do Will Smith. É um filme que, se vocês viram, acho que vale a pena muito ver de novo. Esse filme é muito bom. Eu já vi umas 3 ou 4 vezes, eu acho maravilhoso. Tem a última cena dele, é fantástica. Tem várias cenas boas, né? Então, para vocês que ficaram conosco até essas horas, muito obrigado pela paciência.